Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e nesse vídeo nós vamos falar sobre a diversificação dentro da sua carteira de investimentos. Vamos para o vídeo. Então, como eu comecei falando, nós vamos tratar nesse vídeo sobre diversificação no seu portfólio de investimentos. Porque é interessante você saber que existem ativos mais ou menos arriscados, existem coisas que podem funcionar para o seu perfil de investidor e podem haver coisas que elas não funcionam para o seu perfil de investidor, e tudo isso tem que ser considerado na diversificação. Porque quando nós tratamos de diversificação, nós primeiro precisamos entender como que nós podemos diversificar o nosso dinheiro dentro de um universo de investimentos. Primeiro, nós temos que entender que existem pessoas que preferem pegar o dinheiro e não colocá-lo, por exemplo, dentro da bolsa de valores, porque entendem que lá dentro existe um risco que elas não suportam e é um tipo de investidor que não está preparado para a volatilidade do mercado e por isso mesmo lá não é o lugar dele. É uma pessoa que está muito mais focada ali, por exemplo, em ter ativos vinculados à renda fixa, vinculados ali a Tesouro Selic, Tesouro IPCA, tanto pré quanto pós-fixado. Existe também aquela pessoa que gosta de fazer um investimento direto em imóveis e que é uma forma assim de você diversificar o seu patrimônio de modo a que aquilo gere uma renda para você e que você consiga, claro, ter uma valorização interessante do seu dinheiro conforme o tempo vai passando e que você não perca de alguma maneira poder de compra em relação à inflação e outras coisas do gênero. Claro, isso é a primeira parte ali de uma diversificação onde a gente pode tratar de ativos dentro da renda fixa e podemos tratar também em questão de você ter imóveis, e aí dentro de imóveis nós podemos ter, por exemplo, uma parte ali de uma kitnet ou algumas kitnets, ou ter um apartamentozinho ali um pouco menor, um pouco mais de luxo, ou assim, um muito luxuoso. Isso, claro, é uma forma de você diversificar de maneira que você consiga atingir pessoas que têm um poder de compra um pouco menor e pessoas que têm um poder de compra muito maior. E, claro, uma pessoa que pode pagar um aluguel de 5, 6 mil reais é aquela pessoa que tem a condição de pagar algum valor um pouco menor, talvez 500, 600 reais de aluguel por mês. Claro, isso é uma forma de você entender a diversificação fora da bolsa de valores, ali tratando dos imóveis, e para aquela pessoa que não gosta da bolsa de valores, claro, ali dentro da renda fixa consegue ter uma diversificação interessante e bem orientado, e estudando minimamente um pouco onde investir o seu dinheiro num título pré-fixado, talvez um Tesouro Selic ou alguma coisa assim que você entenda interessante, talvez como uma LCI, uma LCA. Existem, enfim, inúmeras formas de você diversificar a sua forma de investimentos dentro de uma renda fixa, mas que elas têm ali o seu risco maior ou menor. Claro, sabendo ali operar um pouco no mercado, você conseguiria talvez num tesouro pré-fixado fazer, por conta da marcação ao mercado, ali um jogo de você comprar um título com uma pré-fixação de um valor mais alto e quando a taxa de juros ela vier a cair, você voltar com esse título no mercado pré-fixado num valor alto e oferecê-lo ao mercado, conseguindo ali, por conta dessa marcação, receber até um valor maior do que você comprou o título e ter uma valorização. Mas isso é uma forma bem simples ainda da gente tratar de diversificação, e especialmente para nós que gostamos de colocar nosso dinheiro na bolsa de valores e gostamos de estudar esse mundo que é o investimento de ações, fundos imobiliários. E claro, a diversificação ela não pode deixar de contar também com ações do exterior, e que assim, hoje na nossa bolsa de valores, abrindo qualquer home broker, você consegue ter acesso a várias empresas norte-americanas, você consegue ter ali ETFs que replicam alguns índices da China, do Japão, enfim, de outros lugares do mundo. E se você quiser se expor a esse tipo de mercado, seria, claro, interessante para você diversificar o seu portfólio. E tratando disso, da diversificação do portfólio dentro da bolsa de valores, eu gosto muito de considerar que nós temos aquilo que, por exemplo, o Primo Rico fala, que ele divide a carteira dele em quatro partes, que basicamente seriam a renda fixa, as ações, os fundos imobiliários e a parte no exterior, onde ele acaba também juntando ali com as criptomoedas, que é uma forma também de diversificação do seu portfólio. Mas é claro, você tem que entender também que a parte das criptomoedas trata-se, na verdade, de um investimento um pouco diferente daquele tradicional que nós estamos falando aqui da Bolsa de Valores, mas ele também pode fazer parte do seu portfólio de investimentos para você diversificar o risco que você corre e, claro, ficar exposto ali a uma valorização extrema que as criptomoedas elas acabaram gerando com o tempo.
talvez não exista hoje um Bitcoin, um Ethereum que vão nascer e que vão te dar um potencial de valorização tão grande. No entanto, existem outras criptomoedas com projetos interessantes e que estão disponíveis para você comprar. Claro, não na plataforma ali das corretoras de valores, ou pelo menos da maioria delas, mas você consegue ali em algumas exchanges comprar essas criptomoedas e fazer ali o seu portfólio e diversificando ali as criptomoedas, diversificando os projetos que cada uma delas apresenta para você, desde que você entenda, claro, que esse é um mercado novo e que precisa estudar muito a respeito desse cenário que as criptomoedas estão vivendo hoje, até por conta ali de uma certa dúvida sobre a existência ou continuidade do Bitcoin e de outras tantas moedas no nosso mercado. Eu, particularmente, sou entusiasta das criptomoedas, tenho uma exposição muito pequena em algumas pequenas moedas, mas nada que tenha me gerado algum valor relevante. Mas eu, particularmente, por não entender muito desse mercado, eu prefiro deixar só aquele investimento que eu coloquei lá dentro e focar especialmente na Bolsa de Valores, que é um lugar onde eu consigo enxergar com muito mais transparência os resultados, para onde a empresa está indo, para o que o fundo imobiliário está se propondo a fazer, qual que é a visão do gestor, diferente das criptomoedas que eu não tenho, e eu imagino que muitas pessoas não têm essa concepção de para onde e como que vai ser o futuro dele. Tratando um pouco então de portfólio, eu já comentei aqui, por exemplo, do Primo Rico, mas existem, claro, outras N pessoas que falam sobre formas de você diversificar. No entanto, eu considero que essa é uma das formas mais seguras que existe hoje para que você invista seu dinheiro e coloque uma diversificação interessante no seu patrimônio. Só que, claro, eu não quero trazer esse vídeo apenas para dizer e concordar que o Primo Rico está certo. Na verdade, eu quero trazer um pouco além de você entender que a diversificação não só entre classes de ativos, mas dentro dos próprios ativos que você tem, você precisa fazer uma diversificação para que não haja, por exemplo, um evento específico que acabe afetando toda a sua carteira, independentemente de quantos ativos você tiver. Explicando um pouquinho melhor. Em classe de ativos, como eu falei, nós temos, por exemplo, ações, fundos imobiliários. Só que quando você pega, por exemplo, as ações, aquele investidor que, por exemplo, ele tem todos os bancos. Ele tem Banco do Brasil, ele tem Santander, ele tem BMG, ele tem Itaú, ele tem todos os bancos tradicionais. Você concorda comigo que se, por exemplo, amanhã vem uma lei que diz que os juros no Brasil eles podem ser muito mais altos do que eles já são, ou dizendo que, por exemplo, não se pode mais cobrar determinados juros a partir de tal valor, você consegue entender que, no final das contas, esse tipo de risco vai afetar o setor inteiro? É aquilo que se chama de risco sistêmico, que basicamente é uma forma de risco que pode afetar todo o sistema que uma classe, ou na verdade várias ações, estão incluídas. E, nesse exemplo que eu dei, se houvesse algum cenário como esse, os bancos poderiam sofrer muito e todas as ações da sua carteira serem sim prejudicadas. Eu vou deixar aqui passando para vocês um gráfico que o Ray Dalio ele fez num estudo extremamente interessante sobre a diversificação e o poder que a diversificação tem dentro da classe de ativos que você escolhe. Então, vamos na parte mais simples por enquanto. Vamos considerar que você tenha apenas ações na sua carteira. E você decide colocar uma ação do banco, uma ação de saneamento e uma ação de transmissão de energia. Você consegue compreender comigo que nenhuma dessas ações ela está extremamente vinculada a um setor específico? Eu tenho aqui uma parte bancária, uma parte de saneamento, uma parte de eletricidade, transmissão de energia, enfim. E quando nós colocamos isso nesse gráfico que está aparecendo aqui para vocês, nós podemos perceber que há uma baixa correlação entre os ativos. Então vamos supor o seguinte: a transmissão de energia, assim como a parte de saneamento, elas são muito influenciadas por questões políticas. Então, nós poderíamos dizer que há ali uma correlação, por exemplo, de 10, 20% sobre essas ações. Então, você consegue compreender que para que haja um movimento político muito grande a ponto de influenciar negativamente nas suas ações, isso, ainda que sim afete alguma coisa, a correlação entre elas é tão baixa que, no final das contas, o que vai atingir a sua carteira é uma parte tão pequena que, no final das contas, para você, considerando os dividendos que essas empresas pagam, você quase que não vai sentir a diferença que isso vai fazer na sua carteira. Agora, vamos colocar ali, no cenário que eu tinha dito anteriormente, que você tem todos os bancos. Aqui, nesse caso, nós teremos uma correlação máxima, onde mais ou menos 70, 80% da nossa carteira ela estaria vinculada a
os ativos bancários. E se houvesse alguma canetada ou alguma coisa que afetasse os bancos, ou, por exemplo, como nós estamos vendo hoje, um cenário de juros muito alto, onde é extremamente difícil para que os bancos consigam se capitalizar, para colocar dinheiro na economia e fazer empréstimos, e assim como também para as pessoas é muito ruim pegar um empréstimo num valor extremamente alto dos juros que estão sendo cobrados, você consegue então compreender que a correlação de você ter vários bancos na sua carteira, ainda que eles atuem em setores diferentes, talvez um pouco mais forte no agro, um pouco mais forte no empréstimo para pessoa física ou para pessoa jurídica, mas independentemente disso, o crédito, a natureza do crédito permanece sendo a mesma e haverá sim essa correlação que vai afetar negativamente a sua carteira. Pois bem, agora você, olhando para esse gráfico, você pode ter percebido que dentro de uma correlação das ações, existe sim um número de ações que você vai poder ter no seu portfólio e que isso vai fazer com que o seu patrimônio ele seja menos atingido por uma crise ou talvez por uma questão sistêmica que afete um determinado setor da economia. Só que a pergunta que fica é, André, quantos ativos eu devo ter na minha carteira para que eu não fique exposto de forma tão acentuada a um determinado ramo e que se aquele ramo porventura vier a ter uma crise muito grande, ele não seja tão prejudicado a ponto de ver meu patrimônio cair talvez pela metade ou mais que isso. Mais uma vez, vamos para a tela. Se você olhar aqui na tela, é possível perceber que se você tiver mais ou menos dois ativos, você reduz a sua exposição, claro, se você considerar novamente aquela diversificação de você não estar exposto a mesmos setores, de 50%. Se você tiver 4 ativos, isso vai reduzindo cada vez mais, até você chegar ali em 16 ativos, onde você reduz em praticamente 94% a sua chance de, em um determinado setor da economia, dando problema, a sua carteira ser afetada. Então, supondo mais uma vez, você tem ação de um banco e esse banco é afetado negativamente por uma canetada de um político e a sua ação ela vem a cair, ela deixa de pagar dividendos, ela fica quase que inviabilizada de atuar. Considerando toda a sua carteira, basicamente 6% do seu patrimônio vai ser afetado por conta dessa ação. Ao passo que os outros 94% eles permanecerão protegidos e assim você pode ficar tranquilo em relação aos seus investimentos que você vai permanecer firme na bolsa e, entre aspas, continuar no jogo sem que aqueles 6% eles atinjam o seu patrimônio de uma forma tão significativa que você fique prejudicado dentro da bolsa de valores. E já que a gente sabe mais ou menos como que a diversificação ela funciona e quantos ativos eu devo ter mais ou menos na minha carteira a ponto de eu não ficar exposto a um setor e isso acabar me afetando prejudicialmente, você deve estar pensando, tá bom, André, mas você está considerando que eu já invisto na bolsa, sei lá, 5, 10, 15 anos para eu ter uma quantidade tão grande de ativos? Ou não, André? Não, eu já invisto há pouco tempo, eu tenho 6 meses na bolsa e já tenho 20 ativos na minha carteira. Nesse cenário, é interessante primeiro que você enxergue duas coisas que eu considero muito importantes. Primeira delas, a capacidade de você acompanhar estas empresas. Por exemplo, nós estamos agora em julho de 2022. Logo mais ou menos agora no final de julho e agosto, as empresas elas começam a soltar os seus resultados. Você, com 6 meses da bolsa, talvez tendo alguma experiência de contabilidade ou não, tendo que estudar sobre isso, qual é a sua capacidade de olhar para todos esses balanços e, com base nos balanços históricos, fazer uma decisão inteligente de permanecer naquela empresa, não permanecer ou apenas deixar de colocar mais dinheiro nessa empresa? Se você tiver essa capacidade, maravilha, é interessante que você tenha essa diversificação para que, conforme nós dissemos nos gráficos anteriores, você não fique exposto de uma forma tão acentuada em uma determinada empresa, tampouco a um setor. Agora, se você for um pouco mais novo na bolsa e não tiver essa capacidade de acompanhar tudo isso, é mais interessante que você tenha menos empresas. Segundo ponto, se você é novo na bolsa, assim como eu, é interessante que você não diversifique tão abertamente a sua carteira a ponto de você chegar ao que é negativamente dito como uma pulverização. O que seria essa pulverização? Eu tenho tanto medo de perder dinheiro que eu vou colocando pouco dinheiro em cada lugar. Então, se eu perder R$ 100 ali, não tem problema porque os meus outros 900 eles estão pulverizados em outras 9 ações. Então, você consegue entender, e aí é uma coisa que eu já falei nos vídeos anteriores, que você nunca vai ter, por exemplo, numa ação específica, um dividendo muito alto. Tampouco você vai ter uma valorização tão interessante dentro do seu patrimônio que vai poder alavancar
a sua carteira, ou que vai te dar uma certa tranquilidade de saber que uma ação sua que você estudou e considerou como um investimento inteligente e interessante, ele permanece bom e permanece dando lucros e a sua evolução dentro dos investimentos está sendo sim frutífera. Então, se você tiver uma carteira de investimentos onde você não consiga acompanhar e que você diversifique de forma tão acentuada a ponto de pulverizar, eu acredito que não é interessante você ter uma quantidade grande de ativos. Mas tá bom, André, você está falando tudo isso, você está dizendo que não é o caso da gente ter muitas ações. Qual que é a regra ou qual deveria ser pelo menos uma diretriz que você pode passar para a gente do que é necessário para que a minha carteira de investimentos ela ande bem e conforme for indo o tempo, eu for ganhando experiência de bolsa de valores, for entendendo sobre contabilidade e conseguir acompanhar as empresas, qual que é o ideal? Num vídeo muito antigo do AGF, a Louise Barsi, filha do grande investidor Luiz Barsi, ela disse o seguinte, que para cada ano de bolsa, você deve ter 3 ações. Eu, por exemplo, acabei de completar meu primeiro ano na bolsa. Então, o ideal, considerando essa visão da Louise Barsi, é de que eu tenha apenas 3 ações. E que agora, entre o meu primeiro e segundo ano, eu inclua mais 3 ações nesta minha carteira. No entanto, para quem acompanha aqui o canal, já percebeu que eu tenho 6 ações dentro da minha carteira de investimentos. Então, é como se eu já estivesse ali no segundo ano. Claro, hoje eu consigo perceber com muito mais clareza que as empresas que eu escolhi para estarem dentro da minha carteira, elas são de setores seguros. Na maioria delas, eu tenho uma certa previsibilidade de receita e uma segurança de que os gestores e administradores dentro dessas empresas, eles são confiáveis, eles são pessoas que estão trabalhando em prol da companhia e de maneira alguma eles vão querer reter um lucro lá dentro só por permanecer com dinheiro em caixa. Eles vão sim ou usar esse dinheiro para fazer investimentos muito interessantes, como por exemplo a Itaúsa está fazendo, ou como por exemplo uma Sanepar hoje em dia ela está fazendo, ela pega bastante ali do caixa dela e transforma para os seus acionistas em juros sobre capital próprio ou dividendos, ou também a Transmissora Paulista que consegue fazer um equilíbrio muito interessante esses dois. Ela consegue tanto conseguir ali as suas novas concessões de linhas, assim como ela consegue também pagar dividendos para os seus acionistas. Então, olhando para dentro da minha carteira, eu consigo enxergar que eu tenho ali 6 ações e que isso para mim hoje seria o ideal. Só que olhando também para a participação que eu tenho em cada uma delas, eu considerei extremamente pequena a minha participação em algumas ações que eu gosto muito, que têm planos de atuação muito interessantes. Então eu decidi por fazer aportes mais interessantes nelas e deixar algumas ações ali em stand-by, esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer e como que vai ser o futuro dessas empresas. E por fim, o que eu queria trazer para vocês é que a diversificação, tanto entre uma classe de ativos como uma descorrelação entre os ativos que você tem, ela se torna assim uma tática quase que infalível para que você permaneça no jogo da bolsa de valores e consiga atravessar cenários tanto de crise como cenários que o mercado de valores está extremamente aquecido, porque enquanto o mercado ele está em baixa ou lateralizado, você consegue em empresas bastante interessantes e com gestores que estão focados em trazer valorização para os seus acionistas, conseguir se manter no jogo da bolsa de valores por vários períodos, acumulando ações, para que quando haja um mercado de alta e os seus papéis eles valorizem muito, você consiga enxergar ali se há uma oportunidade melhor para você transformar aquele patrimônio em alguma outra ação ou algum outro fundo imobiliário, talvez um investimento no exterior ou mesmo na renda fixa, como hoje parece ali estar um pouco interessante, ou se você tiver um investimento um pouco mais arrojado, talvez ali na parte das criptomoedas. O que eu quero trazer então nesse vídeo é a diversificação é importante para o seu portfólio e se você gosta de acompanhar uma diversificação feita na prática, eu vou deixar aqui no card para vocês os vídeos que eu faço da série ali, a minha carteira de investimentos, onde vocês vão poder enxergar como que eu diversifico meu patrimônio entre as classes de ações, que eu coloco em fundos imobiliários e ações, e como que eu faço para diversificar dentro desses macrosetores, quais setores dentro das ações e dos fundos imobiliários eu faço um investimento. Se eu coloco mais em galpões logísticos, se eu coloco mais em lajes corporativas, se eu coloco mais naqueles CRIs que são vinculados ali a algum índice de inflação, e dentro das ações, quais os setores que eu considero ali que eles são interessantes para mim e que se amoldam ao tipo de investidor que eu sou. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero pedir encarecidamente que você se inscreva, que você curta e compartilhe esse vídeo. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!